E aí pessoal, vídeo novo aqui, começando agora. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, comentem e espero que vocês gostem. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá dar uma olhadinha nas notícias novas do Timão. O Timão tá aí começando agora a temporada hoje. Vai começar agora os trabalhos, né, finalmente. 2024 teve muitas contratações, teve uma reviravolta muito grande do Corinthians. E agora a gente vai dar uma olhadinha aí nas notícias que estão mais em alta, né, sobre o Timão. Valeu! O Rodrigo Garro está de volta ao Brasil. Vamos falar do Timão. Como o Corinthians deve lidar com essa situação do Garro? Sei que é muito delicada. Seguramente es muy difícil, pero se va a solucionar. Mucha fe en la justicia argentina. Muita fé na justiça argentina. Foi assim que Ramon Dias reagiu ao ser questionado sobre o caso de Rodrigo Garro. No último final de semana, o meia do Corinthians se envolveu em um acidente de trânsito na província de La Pampa, que terminou com a morte de um motociclista. Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Mesmo tendo sido constatada a presença de álcool no organismo do argentino, não há agravante de pena pela lei local. Os testes do jogador indicaram valores inferiores a 1 grama de álcool por 1 litro de sangue. O atleta está se apresentando à justiça, ele está fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. A hora que tudo isso terminar, sim, claro, a gente espera ele aqui para que ele possa se integrar com a equipe. Já que Rodrigo Garro responde em liberdade, o Ministério Público da Argentina determinou que o meia não teria restrições para deixar o país. Por isso, ontem à noite ele desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo de Buenos Aires. A diretoria corintiana espera que ele se reapresente hoje, junto com o restante do elenco, para o início da pré-temporada. No abrir e fechar deste portão no Terminal 2, a expectativa pela chegada do meia também aumentava e diminuía. Mas Rodrigo Garro nem sequer esteve na área destinada ao desembarque e evitou contato com a imprensa. Já seu companheiro de equipe, Romero, foi visto com a família. O paraguaio e todo o elenco se reapresentam hoje no CT Joaquim Grava, depois do período de férias. O Timão ainda não anunciou reforços, mas tem priorizado manter a base do grupo, que encerrou 2024 com vaga na pré-Libertadores. Entre eles, Breno Bidon. O volante teve seu contrato renovado até dezembro de 2029. O Corinthians terá 10 dias de preparação antes da estreia na temporada. O primeiro jogo do ano será pelo Campeonato Paulista contra o Bragantino no próximo dia 16. Até lá, a investigação sobre o acidente envolvendo Rodrigo Garro continua. Mucha fe en la justicia argentina. Un abrazo. Daí a Gabizinha atuando como zagueira, né? Foi trabalhar de noite lá no aeroporto, conseguiu pegar o técnico Ramon Dias para falar um pouquinho ali na sua chegada, no seu retorno. O Garro conseguiu driblar a imprensa, tá precisando um pouco de sossego para se reestruturar e assim será respeitado. Agora é o seguinte, o Wagner Vieira não consegue driblar ninguém, meu bem, porque está aqui e eu estou marcando em cima de você, Wagner. Você marcando o CT do Corinthians, porque o time se reapresenta, o Timão voltando aos trabalhos. E eu vejo que a movimentação do lado de fora é grande, cara. Tem torcedor aí, será que já conseguiram tirar algumas fotos? Conte-me tudo, não me esconda nada, Wagner. Chega mais. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ronaldão. Estamos aqui ao vivo do CT Joaquim Grava. E como você disse, ó, bastante torcedor aqui em frente do CT, esperando pegar um autógrafo ou uma foto com o jogador preferido do Timão, os jogadores que se reapresentaram na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. E pensando, claro, na temporada de 2025, como os exames foram realizados, os exames médicos foram realizados na temporada passada, em 2024, hoje pela manhã, apenas avaliação, e aí à tarde já tem treino à tarde, treino com bola à tarde aqui no CT Joaquim Grava. Então, jogadores do Corinthians já chegaram no primeiro dia
útil de Timão, preparados para essa temporada que será muito desafiante para o Timão. Falando em jogadores, o Corinthians renovou o contrato com o Breno Bidon, jogador que o ano passado fez 45 jogos, um gol, foi destaque aí do time do Ramon Dias. Ele já tinha contrato até 2028 e renovou por mais uma temporada, fica até o fim de 2029, ó, com multa para fora do Brasil de 100 milhões de euros. Aí já pensou em pagar essa bagatela aí pelo Breno Bidon? E o Bidon, tanto ele quanto o goleiro Felipe Longo, que foram convocados pela seleção brasileira sub-20, que agora em janeiro disputam na Venezuela o Sul-Americano. Então eles ficam de fora de praticamente até 10 partidas do Campeonato Paulista. Ele que foi o Bidon, que foi um dos destaques do Ramon Dias, fica de fora até o final até quase toda a parte da primeira parte do Paulistão, que são 12 jogos, então e até 10 jogos, se o Brasil chegar à final, ele pode ficar fora dessa primeira parte do Paulistão no Corinthians. O Corinthians que até agora não contratou ninguém, o único dos grandes que não tem nenhuma contratação, mas manteve a base da temporada de 2024 daquele time que terminou o ano com 9 vitórias seguidas, e o corintiano está bem satisfeito com isso. Especulação, existe interesse aí num zagueiro canhoto, não tem nome, mas a prioridade da diretoria do Corinthians, além de um lateral esquerdo e um meio-campista, um meio-atacante, é um zagueiro canhoto. E aí, agora é ver no mercado quem é canhoto aí pra poder vir pro Timão. E tem torcedor aqui, Ronaldo, vamos ver se o torcedor tá animado com você ou está alinhado. Quem ganha o Campeonato Paulista? Corinthians. A Copa do Brasil. Corinthians. A Libertadores. Corinthians. O Brasileirão. Corinthians. Ô, Ronaldão, o cara vai Corinthians vai ganhar tudo. E aí, quem vai ser o destaque do Corinthians esse ano? O destaque agora com a temporada completa será Memphis Depay, que irá acabar com tudo nesse ano. Ronaldão, aquele abraço. É isso aí, torcedor do Corinthians muito animado aí com essa temporada de 2025, com o retorno à Libertadores da América, conseguida ali nos 45 do segundo tempo, mas ela veio, o time que estava para cair, classificou para Libertadores, agora tem a expectativa de um bom ano em 2025, Ronaldo. E aí, acha que o Corinthians ganha tudo, Ronaldão? Vai, Ronaldo! Eu gosto assim, quando começa desse jeito, eu gosto assim, sabe por quê? Porque no Campeonato Paulista do ano passado começou, vou te falar, de um jeito, viu? Mamãe, o Mano era o treinador, né? Opa! Meu pai do céu, agora ele tá no Fluminense. Mas assim, é gostoso ver o torcedor corintiano nessa alegria, né? Porque fazia muito tempo que não estava alegre. E é importante, o torcedor faz o seu papel, tem que ficar empolgado, iludido mesmo, até porque a temporada do Corinthians terminou maravilhosamente bem perto do que era o cenário. Corinthians termina a temporada vencendo 9 jogos seguidos, classificado para pré-Libertadores, um time que a gente falava no recorte ali no meio do ano, em brigar para não cair. Só que aí o Wagner, no meio daquela alegria ali do torcedor, traz a realidade. O Corinthians é o único grande aqui em São Paulo que ainda não contratou. O mercado da bola não pintou ninguém, não tem nenhum reforço no Corinthians. Quanto isso te preocupa ou o fato do time ter sido encaixado em 2024 te dá uma tranquilidade para começar mais tranquila a temporada? O Augusto Melo e o próprio Soldado aprenderam, né? Porque eles tiveram que contratar aí na Bacia das Almas e trazer peso pesado, desembolsar uma grana, chamar os próprios patrocinadores para entrar nesse rolo também, para ajudar, né, nesse sentido. Então eles sofreram muito. E agora eu acho que ele faz o certo. Ele sabe o que ele precisa de lateral e de zagueiro. Eles estão no mercado aí. Quando o Corinthians entra, eles inflacionam. Então aí sai. Pergunta e sai. Pergunta e sai. Não tem leilão. Porque vai chegar uma hora que o cara vai ter que vender, né? Se não conseguir vender para ninguém, ele vai ter que vender. Então o Soldado já fez as suas referências, pelo menos é o que eu ouvi, né? O Soldado falando, que ele colocou no mercado, colocou alguns nomes e agora ele vai ceifar lá para ver quem vai ser o nome legal para vir para o Corinthians. Agora, não tem reforço no Corinthians, mas tem renovação de contrato. O Bidon, 19 anos, meio-campista, que na temporada passada foi campeão com o Corinthians na Copinha. Logo na sequência, tiram ele, né, dos meninos, já leva para o elenco principal. É bem verdade que começa a temporada desfalcando o Corinthians. Ele vai jogar com a seleção brasileira, o Sub-20. Começa desfalcando o início da temporada, mas está aí até 2029, se eu não me engano, o Bidon com um contrato reforçado, uma multa maior, para o Corinthians não sofrer nenhum susto na hora do assédio, né? Porque a ideia do Corinthians em algum momento é vender, fazer caixa. Mas você tem que ter um contrato bom, né? Porque ele foi a menina dos olhos no mercado, aí todo mundo falando desse menino, Barcelona, Real Madrid. Então todo mundo está de olho. E o Corinthians tem que fazer o quê? Ficar ali, se precaver com um contrato bom, um contrato longo e com multa também. Terminou bem a temporada, né? Foi uma boa surpresa para você? O quê? Moleque parece que joga lá há mais de 15 anos.
tocando a bola, sem preocupação, jogos difíceis na arena, o Corinthians pensando em vencer, ele ali de cabeça erguida, tocando bem a bola, aparecendo junto com o Carrilho. Tudo bem que o sistema todo favoreceu, mas ele muito tranquilo no que estava fazendo. Por isso que está na seleção sub-20 e está jogando no melhor time do mundo aí. Ele cresceu, ele está jogando no Corinthians. Vamos virar rede, gente? Mundo, tá? É o melhor time do mundo, viu? Apresentação lá do Fábio Carilli, nós já conferimos aqui o Pedro Caixinha, novo técnico do Santos, e nós vamos falar do Corinthians e toda a expectativa para a temporada de 2025, que acabou ficando robusta, né? Bem diferente do que era imaginado lá atrás. Tem Campeonato Paulista, pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão. E aí, que Corinthians pinta em 2025? Para falar do 2025 do Corinthians, é preciso voltar em 2024. Início da gestão Augusto Melo, cheio de expectativas. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. A reformulação do elenco como meta. Nomes como Gil, Giuliano e Renato Augusto deixaram o time. Na primeira janela de transferências de 2024, 11 contratações, com destaque para o argentino Rodrigo Garro, maior investimento, 35 milhões de reais. Ao todo, o Timão gastou 128,5 milhões de reais. O fato é que o time sob o comando de Mano Menezes não engrenou, corria o risco de rebaixamento no estadual e o técnico caiu após uma sequência de 5 derrotas. Para o seu lugar veio o português Antônio Oliveira, que deixou o Cuiabá. Esta equipa talento tem que nunca mais acaba. Mesmo reencontrando o caminho da vitória logo na estreia contra a Portuguesa, o Corinthians não conseguiu se classificar para a segunda fase do Paulistão. E o treinador caiu após a derrota para o Palmeiras na 13ª rodada do Brasileirão, com o time em penúltimo com apenas 9 pontos. Para seu lugar, o argentino Ramon Dias, com a missão de livrar o time do rebaixamento. Dá para vocês garantirem ao torcedor que o Corinthians também não vai barrar? São emoções diferentes. São emoções diferentes, momentos distintos, muito graves. Aqui temos a capacidade de mudar muito rápido, mas na nossa mentalidade viemos para brigar lá em cima. Queremos brigar lá em cima com o grupo. Venimos para pelear arriba. Queremos pelear mais arriba com o equipo, com o grupo. Com o início da janela de transferências do meio do ano, mais 8 contratações, com destaque para nomes que viriam ser a espinha dorsal de um time que terminaria o ano bem. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e Memphis Depay, que chegou somente em setembro. Na Europa me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Na estreia do holandês na 27ª rodada, o Timão ainda estava na zona do rebaixamento e se equilibrando em 3 competições. Chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Mas o objetivo de escapar da degola começou a sair do papel na 30ª rodada. Dali em diante foram 9 vitórias seguidas, com 5 gols de Memphis Depay e 7 gols de Yuri Alberto. E da beira do abismo, terminou o ano com vaga conquistada na pré-Libertadores. Que eu posso continuar desse jeito no meu melhor momento, na minha melhor fase aqui do Corinthians. Para esse ano deixar a equipe o zagueiro Caetano, os meias Juan Oliveira e Matheus Araújo, o atacante Pedro Henrique, além de Fagner emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é reforçar o time. A diretoria prioriza um zagueiro canhoto, lateral esquerdo e um meia atacante. O nome de Pogba esteve sempre nas especulações. Porém, até o momento, o Corinthians é o único dos grandes de São Paulo que não fez nenhuma contratação. Pela frente, uma temporada cheia. A estreia será no Campeonato Paulista, dia 14, contra o Bragantino fora de casa. O primeiro clássico será contra o São Paulo no Morumbi, no dia 25 de janeiro. E a pré-Libertadores já e Campeonato Brasileiro. Corinthians, por enquanto, sem reforços, mas com a base mantida. Para 2025, será suficiente? O acerto foi muito grande e é dentro disso que nós vamos projetar o 2025. Nós temos hoje um grande time, um time entrosado, cada dia mais forte. Mostrou nessas últimas 9 partidas e outras também que empatou. O Actaí jogou melhor e acabou perdendo, mas enfim, essas últimas 9 partidas já deu uma diretriz para nós.
E o Corinthians hoje tem um belo time montado, então é muito mais fácil hoje você encaixar uma ou outra peça dentro disso. Deixa 2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians, que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? Né, Ronaldo? Lembra? Quanto o Palmeiras tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. Meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem, tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias. Mas eu acho que é um time que em competição de mata-mata pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil. E por que não se focar na Libertadores, dá para chegar longe. Se focar, você tá dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão. Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário, que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo concordou. Vou dar um exemplo, Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro. Calma e vamos aí, focar nas Mas, competições. Calma aí. Aí o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que aconteceu com o Galo na temporada passada? Que tinha mais elenco do que o Corinthians? Mas não é uma regra isso para todos os times. Fazer um beabá ali no Brasileiro. Não é uma regra, não é uma regra. Aconteceu com o Galo, mas não aconteceu com outros clubes também. Time alternativo no Brasileiro, Corinthians? Eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar para não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia tá ali, eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 do Timão? É impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. Aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Até que tem que contratar. Ele falou do fair play financeiro. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Mas aqui pode tudo falar. Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas tá tudo certo. Mas aí se a gente for falar sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo errado que a gente vai deixar quieto? Não, eu tô te falando que se for falar da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem dívida. O Atlético... Oi, gente! Olha, quando eu comecei minha parceria com a Rico, eu morria de medo do mundo de investimentos. Eu tinha medo de perder dinheiro. Da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem dívida. O Atlético Paranaense também não. O Cuiabá é bem administrado. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Gente, 2025 está começando. Calma, Capelani, está começando. Chico Garcia, Corinthians terminou com 9 vitórias, conseguiu uma pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores. A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base.
O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por 4? favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Ronaldo Giovanelli, para ficar mais fácil de Ronaldo Giovanelli entender. O Capela falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians em 2025. Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe tudo do Corinthians. Não, mas dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas a expectativa é grande, né? Mas é porque você falou o contrário. Eu falei o contrário? Claro. Porque, Chico, você tá muito louco. De que eu não quero nesse café que você tomou? Você detonou o Corinthians no ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode ganhar. Quando eu falei aqui que o Corinthians era o favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo oportunista. Então vamos colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso corte, Garbi. O Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem e você chama de amigo, hein? Não, tem que internar esse Mr. Bean, concordou comigo? Cara, eu concordo com você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, se você para comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas eu não duvido. O elenco do Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco não tem comparação. Pra mim, só para lembrar que o time Corinthians sim. meteu Elenco 2-0 em casa no elenco não. Com 30 minutos do segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha o que o Corinthians reforçou. Mas elenco é diferente de time. O Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola para jogar. Mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você pensa no Palmeiras, é um elenco mais linear, mais também tem dificuldade. O Palmeiras também deixou de esse time do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. O time reserva do Palmeiras hoje, no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Perde do meio pra frente. Do meio pra trás é pau a pau. Do meio pra trás. O Vitor Reis, se eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians de hoje. Gente, o Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. O Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Alisson, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. Como é que é? Olha pra câmera. 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Não, é importante. Quase quebrou o pé do Yuri Alberto. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, eu acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não terminou a temporada melhor do que qualquer outro paulista e, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo, mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Ué? Olha para a câmera da verdade, Capelanes, e me fale sobre essa declaração do Chico, que acaba de dizer que o Corinthians
entra como favorito no Paulista, mais do que o Palmeiras. O Chico é um insano. O Chico é um insano. Não, em todas o Chico é um não, insano, só no Paulista. Né? Só no Porque, Paulista. com todo respeito, Chico, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras para competir, para ganhar, é só você analisar o nível de contratações. É o último confronto. E como é que foi o último confronto, Pega o recorte de 5 anos para cá. Como é que foram os últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians? E aí? A freguesia instalada, as eliminações que aconteceram, Mas a pergunta é de 5 anos, não é de agora, Chico. Você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. E foi vice-campeão. É importante lembrar o seguinte, o Corinthians acabou o ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada, que era horroroso, não tinha elenco. O Palmeiras foi vice, O Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos... Outros dias, lembra, no ano passado ele fez um recorte. Nos últimos 3 jogos o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, Vamos fazer o seguinte, são péssimos. Vamos colocar ordem na casinha. Daqui a pouco a gente volta a falar de Corinthians. Isso porque não tem clássico ainda já na porta, viu? Mas Corinthians volta a ser nosso assunto aqui no Jogo Aberto. Mas antes, Chico Garcia com aquele recado esperto para você. Bom, é que agora Então, pessoal, vocês viram aí muita novidade, muita coisa sobre o acidente, sobre toda aquela confusão que rolou nas férias, né? A gente está com a esperança, né, da justiça argentina para saber como é que vai ficar tudo isso, né? Mas como ele está se apresentando, está tudo certinho, eu acho que não vai ser muita confusão não sobre esse caso, né? Realmente é triste, realmente foi muito difícil, com certeza, porque uma coisa dessa a gente não espera, né? Realmente para o Timão. E a gente agora só torcer, né, para tudo dar certo, para agora os próximos jogos, né? Tá aí, dia 16 tem jogo, dia 19 do mês que vem também tem jogo. E o Timão tá com 4 campeonatos, né, para jogar. E a gente vai ver, né? Porque o Paulistão, tem a Libertadores. E a gente está com realmente muita esperança para que seja campeão, né? Que ganhe muitos jogos, continue ganhando muitos jogos, como a temporada passada. Foi 9 jogos seguidos ganhos. E a gente está aí e esperamos que dê tudo certo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Novos vídeos todos os dias, se tudo der certo. A gente espera, a gente confia que continue tudo dando bem, né?